Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui contando para vocês a realidade e o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco hoje está aqui a Monique. Monique, obrigado por ter aceitado esse convite, por esse bate-papo aí bem descontraído, né? Eu que agradeço, Joel, a oportunidade de estar aqui com vocês. Fiquei surpresa com o convite, mas muito feliz. Legal, que legal. Monique, que igreja que você participa hoje? Eu sou da IPC. Aqui de Campo Mourão mesmo? Aqui de Campo Mourão. Sempre fui lá do Pastor Toninho. Antes era quadrangular, daí é IPC há alguns anos, né? Mudou a denominação. E tô lá faz mais de 15 anos. Que legal. Casada? Casada. Como que é o nome do esposo? Sou casada com o Igor. O Igor, o proprietário da KR Da Veículos, KR, né? isso mesmo. Legal, bacana. E tá esperando um baby, né? Tá vindo Gaelzinho. Ah, tá com quantas semanas? Meses? 32, 8 meses. 8 meses. 8 meses. Nossa, tá aí chegando já, tá chegando. Tá na bordinha. Que legal. E você tem uma história legal sobre a sua gravidez também, né? Tenho. A gravidez foi um presente mesmo de Deus. Eu nunca quis ser mãe. Na verdade, as pessoas perguntavam, eu falava que não queria ter filhos, porque eu realmente não queria. Mas por que você não queria? Eu fiz faculdade de pedagogia e eu fiz estágio. E no estágio foi tão assim conturbado para mim que eu não quis mais. Falei, não quero essa realidade de criança, tudo isso aqui para mim. Eu acho que eu me traumatizei, né? E muito tempo Era muito tentadinha as crianças. Nossa. E por muitos anos eu nunca quis ser mãe. E depois que eu casei, as pessoas me perguntavam, e os filhos? Eu falo, não, a gente não vai ter, eu não quero. E até minha sogra uma vez falou assim, você tem que pedir perdão para Deus por isso. Eu falei, mas é uma escolha minha, não preciso pedir perdão por uma escolha, né? E um dia alguém me perguntou e eu falei, não quero ter filho. Daí o Espírito Santo na hora falou assim, tem certeza? Eu falei, nossa, será que é isso mesmo, né? E eu fui orar. Daí o Espírito Santo me orientou, né? A falar que talvez você não queira agora, mas um dia você pode querer. Aí isso me pesou, porque eu falei, imagina se um dia eu quero e eu não posso, né? Pela palavra maldita da minha própria boca, Sim. Né? E passou um tempo, aí eu comecei a falar, não quero agora, né? Um dia, se for para ser, Deus manda. E assim passou um tempo, e minhas amigas começaram a engravidar. Aí minhas amigas todas engravidando, eu falei, Igor, vou parar de tomar remédio, né? E parei. E o que o Igor achava sobre você não querer ter filhos? O Igor, ele é muito tranquilo, né? Ele me respeita muito. Então, se eu não quisesse, eu acho que ele sabia que era temporário, assim. Ele nunca falou assim, não, a gente vai ter, nunca. Nunca te pressionou? Nunca, foi nunca, que nunca, legal, nunca. Bacana. E daí eu parei de tomar remédio. Aí minhas amigas todas tendo filho. A minha amiga Paula, ela teve a Rebequinha, que é dessa igreja. E eu sou apaixonada nela, na Rebequinha. Eu falava, nossa, que gostoso, né, ter um nenenzinho. E aquilo foi mudando a chave para mim. E eu parei de tomar remédio. E um ano e meio parei de tomar e não engravidei. Falei, tem alguma coisa estranha. Fui no médico e tudo certinho comigo. Aí eu fui orar. Eu nunca esqueço um dia. E falei, Senhor, eu recebo os filhos que o Senhor tiver para mim. Eu sempre orava pela minha geração, antes mesmo de engravidar, né? Depois que eu comecei a querer ter filhos, eu orava pelos meus filhos, pela família dos meus filhos, assim como minha mãe contava que fez para mim, né? E abençoando toda a minha geração, né? E aí um dia eu fui orar e eu falei, Senhor, eu recebo os filhos que o Senhor tiver para mim, o que o Senhor tiver para mim, assim, como uma entrega mesmo, né? E passou o tempo, fui fazer os exames, e comigo tudo certinho. Falei, Igor, então agora é com você, né? Vamos ver o que vai dar, porque há tanto tempo a gente não engravidou ainda. E o Igor foi fazer os exames e deu super baixo o espermograma dele.
Aí levamos no médico de Maringá e o médico olhou e falou assim, com essas palavras: os exames são péssimos e é impossível vocês terem filho de forma natural. Aí eu falei: doutor, mas como seria? Ele falou: por fertilização. Eu até me animei, falei: oba, a gente já põe 2 de uma vez, né? Pra mim tava tudo certo. Aí o Igor falou assim: doutor, mas o senhor já viu? Ele falou assim: olha, eu posso morder minha língua, mas só por um milagre. Aí eu saí da clínica até animada, falei: Igor, tudo bem, né? Vamos pôr 2 de uma vez no corredor do doutores. Uhum. Aí ele só olhou pra mim e falou assim: o que você faz na igreja? Você não confia em Deus, não? Nossa. Aí eu falei assim: coitado, né? Não vou falar nada pra não abalar a fé dele. Aí se eu tava grávida e nem sabia. De uma semana, 2, bem no comecinho, nem sabia. Aí, no dia do exame, você já estava grávida? Já estava grávida, mas eu ainda não sabia. Meu Deus! Aí o doutor passou uns remédios, aí a Unimed demorou para liberar o pedido, assim, foi cerca de um mês para. Aí ele passou o remédio, ele falou: ó, esse remédio vai ser para você tomar depois que você fizer os exames, mas não vai ser para aumentar a ponto de ter natural, vai ser para poder coletar um bom para fazer a fertilização. Aí demorou tanto que o dia que ficou pronto o remédio, ele tomou uma vez e depois eu já descobri que estava grávida, nem precisou tomar. Eu falo que Deus fez isso para mostrar assim: olha, fui eu, não foi remédio. Deus atrasou, né, a liberação dos exames para mostrar que realmente foi ele, que realmente foi um milagre, não foi remédio, não foi nada. Nossa, que legal. Então, nesse meio tempo de vocês estar ali, porque querendo ou não, vocês acabaram ficando emotivo pela fertilização, né? Até pela questão que você comentou de ter 2. O Igor nem ligou. Ele tinha tanta certeza que ia ser de forma natural que ele nem ligou. Ele saiu de lá assim, ele falou: por que você está falando isso? Porque vai ser natural. Ele falou. Nossa. A fé dele é, assim, tá muito grande. Então, ele tinha certeza que não ia precisar. E naquele momento que você viu que ele tinha mesmo fé em Deus, não era algo do homem, assim? Não era. Era uma... Porque o Igor, ele é muito correto. Se ele acha alguma coisa, ele realmente fala. Então, se ele teve aquela fé, aquela certeza, que ainda me deu essa, né, de você não... O que você faz na igreja? Você não crê em Deus? Eu fiquei quieta, eu descansei. Claro, na minha mente eu ainda estava pensando, já programando por os 2, né? Tipo assim, se a fé dele dá certo, se vou... não der, eu faço a fertilização. Exatamente. A gente é mais fácil ter um plano B do que confiar muitas vezes, né? Então, mas daí a fé dele valeu por nós 2. Que legal! E como que foi em relação a Deus nesse momento que você ficou sabendo que você estava grávida? O que passou na sua cabeça? Porque ali Deus provou: ó, estou te dando um filho, né, que era impossível aos olhos dos homens, mas ele está aí, meu presente está aí. E o que passou na sua cabeça naquele momento? No começo, quando eu não... Antes de eu saber que estava grávida, eu me senti muito culpada pelo fato de eu falar que não queria. Aí veio muita culpa. E quebrantamento também, né? Fui me retratar com Deus por causa do que eu falava, né? Mas depois eu senti uma gratidão muito grande, que eu sei que é um amor de Deus, de pai mesmo, né? Que independente de tudo que eu fiz de errado, de ter falado, de não ter aceitado esse filho no começo, porque eu não queria ter filhos, ele ainda assim teve misericórdia de mim, da minha vida, e ele deve ter falado: tá vendo, filha? Você cuidado um pouco mais, mas mesmo assim eu te amo e tá aqui teu presente. E eu creio assim que, independente do meu querer, Deus tem propósito na vida do Gael, então tem que se cumprir, independente do meu erro, né? Com certeza, com certeza. Aí não é a gente pode considerar que seja um erro, né, Monique? É o que você comentou, foi uma escolha sua, de repente por uma decepção, né, que você teve na faculdade. Mas são escolhas, né? E as nossas escolhas, nossos planos não são os de Deus, né? Sim, e muita gente ainda continua não querendo, e tudo bem não querer, né? Mas assim, comigo foi realmente diferente. Que legal. E como que tá? Tá tudo bem? Tudo certo. Nossa,
Não tive nenhum enjoo. Eu falei que eu fui sentir que eu tava grávida depois que a barriga cresceu, porque não tive nada assim. Nada, foi muito tranquilo. Nossa. Nem vontade de comer? Nossa, sim. Isso sim. Vontade de comer, sim. Meu Deus. Tá comendo muito? Fome, agora tá menos, mas uma fome desesperada. E não é aquela fome assim, eu acho que tá me dando uma fome. Não, é uma fome que a gente tá aqui daqui a pouco. Meu Deus, eu não comi nada o dia inteiro, mesmo que eu tenha comido o dia inteiro. Uhum. Daí vem aquele buraco na barriga e 4 horas da tarde tô comendo arroz e feijão. E é de comida mesmo a fome, sabe? Deu muita lombriga? Fez o Igor buscar muita coisa ou não? Nossa, tinha umas épocas que sim. Uma época eu invoquei na melancia. Daí a melancia tava acabando e não podia ver que tava acabando. Que já tinha que ter outra. Não podia nem acabar a melancia. Teve umas coisas assim que dava desespero. Mas eu sou meio lombriguenta também. Eu acho que eu me aproveitei disso. Aí tá certo, né? Uma oportunidade, é a né? única fase na vida que eu posso, né? Que daí ele vai fazer meus gostos, então... Como que não vai aproveitar, né? Você sabe que ele vai fazer tudo que você pedia. Tadinho. Tomara que ele não fique bravo, né? Não, nem escute essa parte, Igor. Mas é bom, tem que aproveitar, né? Que essa fase passa, daqui a pouco a criança tá aí rápido. Chorando, daqui a pouco tá andando, daqui a pouco tá correndo. Se formando e pronto. Se formando, que legal. Monique, você nasceu num lar evangélico? Meu avô sempre foi meu avô paterno. E meus pais, só que assim, não que eu nasci, porque daí meus pais se separaram, aí a minha mãe não frequentava mais. Então eu fui começar a frequentar a igreja evangélica, eu tinha uns 12 anos, mas contra a minha vontade. Eu lembro que minha mãe catava aqui no meu cabelo e a gente ia para a igreja. Porque eu antes era católica, fiz primeira comunhão, e quando começou a minha mãe mudar, então meu avô já tinha plantado a sementinha no coração dela antes, né, quando ela era casada com meu pai, e depois ela retomou. E daí ela quis me obrigar a ir com ela, né? E certa ela, eu agradeço muito por isso, porque se fosse por mim, eu não iria. Então daí eu ia com ela contra a minha vontade, mas ia, e nesse ir com ela, o Espírito Santo é ele que convence, né? Sim. Então ele foi trabalhando no meu coração. Então, e era só você e sua mãe na casa na época? Só eu e minha mãe. Só você e sua mãe. Uhum. E eu tinha uns 12 anos, até menos, uns 10, e fomos. Só que nisso eu daí comecei a ficar adolescente, daí não quis saber de ir para a igreja, ir para as festas, aproveitei assim fora. Mas como diz aquele louvor, né? Quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver, e realmente é assim. Ali o Espírito Santo já tinha trabalhado na minha vida e daí eu voltei. Então você ia com a sua mãe, mas mesmo assim você saía, festava, bebedeira... Sim, e eu lembro que eu falava assim, e o Espírito Santo me incomodava, eu falava, Deus, essa é a última festa que eu vou, depois de tal festa determinada eu não vou mais. Tinha Isso era um uma ciclo, data, né? Tinha, mas eu nunca cumpria. Até que eu voltei, e eu sempre namorei, assim, eu não conseguia ficar sozinha, sempre tinha namorado. E daí eu terminei, e eu falei... Deus, orei tudo, falei, agora eu quero servir o Senhor, porque não estava me preenchendo mais nada, eu ia nas festas e me incomodava de estar lá, daí vinha aquela ressaca moral depois, e nada estava bom, e eu comecei a me voltar para Deus de uma maneira diferente, sem querer nada em troca. Olha. Daí foi uma entrega mesmo. Você tinha quantos anos na época? 22, 23. Aí... Foi um tempo assim, e quando eu me entreguei de verdade para Deus, as coisas foram acontecendo. Eu tinha feito um propósito com Deus 1 ano antes, que eu queria mudar a minha vida. Eu falava, ou fazer alguma coisa diferente, ir para fora, fazer um intercâmbio, alguma coisa, ou eu quero casar, que eu sempre quis casar.
Nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver. Onde Deus me levar tá bom, né? O intercâmbio é o casar. O que acontecer de diferente, tá, o que importa é ser alguma coisa diferente, né? E eu fiz um propósito com Deus de ir 1 ano certinho na igreja. Isso eu não ia na igreja. E passou esse 1 ano, eu fui todo. E você parou de beber ou você não bebia antes? Não, bebia. O meu propósito era ir para a igreja, não parar de... Ah, e você ficou bebendo, indo pras festas ou não? Sim, Normal. eu ia normal. E daí, uma vez por semana, eu ia à igreja, né? E... Foi ao pé da letra mesmo o propósito. Cara de pau. É só ir na igreja. Ir na igreja, exatamente. Podia estar de ressaca, mas eu tava na igreja. Aí, passou 1 ano e pouco, já tinha acabado o meu propósito, não tava mais indo certinho, né? Só que daí eu tive esse encontro real com Deus, que daí foi onde a chave realmente virou, né? Na minha vida, que eu fui não querendo algo em troca, mas eu fui realmente por amor, adoração, né? Por sentir o Espírito Santo. Aí foi que a minha vida foi transformada realmente. Então, não é na cabeça, é quando desce ao coração, né? A palavra. E aí, nesse tempo, eu nem estava procurando mais... Você lembra o momento que foi isso ou não? Essa mudança mesmo, você falou assim, não, chega, a partir de agora... Eu lembro, quando eu terminei o namoro, que eu falava, não tá dando mais certo e eu não quero mais isso, porque às vezes eu achava que era um namoro, uma pessoa que ia me preencher, e nada me preencher, muito pelo contrário, era mais conturbado ainda. Então eu falei, eu quero paz, eu quero ficar quieta. E daí eu comecei a buscar a igreja, buscar a Deus, na verdade, de uma forma sincera, assim. E aquilo começou a me preencher. E tudo que eu fazia, eu colocava, assim como eu coloco hoje, Deus em primeiro lugar. Então, às vezes, eu acordo, eu já dou bom dia pro Espírito Santo, eu já converso com Deus, sabe? Então, isso começou a fazer parte da minha vida. Não como algo querendo em troca, mas algo sincero mesmo. Sim. Aí... Na verdade, por gratidão, porque ele já dá muita coisa pra gente, né? Exatamente. Por adoração mesmo, né? E nesse tempo, que foram 6, 7 meses, sem eu procurar, daí eu já não estava mais procurando um casamento, estava bem tranquila, apareceu o Igor na minha vida e tudo foi assim, entre namorar, noivar e casar, eu e o Igor deu 6 meses. Nossa, foi super rápido. Foi super rápido. Você conheceu o Igor na igreja? Não, conheci... Na verdade, o Igor me conheceu, eu não tinha visto ele numa festa de aniversário, e perguntou de mim, e eu namorava. Aí, depois que eu não namorava mais, ele foi na igreja uma vez, e lá a gente só conversou assim, nada demais, se cumprimentou, e depois ele veio puxando assunto comigo. Aí foi assim. Só que eu falo que é muito engraçado, porque nesses 6 meses que a gente namorou, noivou e casou, tudo deu certo. Igual até o espaço. Às vezes o pessoal aluga com 1 ano e meio, 2 anos de antecedência. O lugar que eu queria, com o buffet que eu queria, com a banda que eu queria, tudo assim tinha na data certinha. Nossa. Eu falo, Deus preparou aquilo lá em 6 meses, né? Então, realmente, eu via o cuidado de Deus nesses mínimos detalhes, em tudo. Aí a gente... Deixa eu beber uma aguinha. Bebe, fica à vontade. Aí, como nada são flores, né? Em outubro, novembro, a gente começou a namorar. E em fevereiro, a gente descobriu o aneurisma do Igor, no dia do nosso noivado. Daí foi um baque. Falei, meu Deus, nem casei, já vou ficar viúva. Deus cuida desse homem. Daí, em pouco tempo, né? Quase. Em pouco tempo. Daí foi isso. A questão do aneurisma também, o Igor tinha dor de cabeça e eu marquei o médico neuro para ele. Ele falou, como é começo de namoro, eu vou. Ainda no dia ele falou assim... Ele não queria ir? Não, o Igor para médico é assim, é por muita insistência. Aí eu levei ele falou, eu vou só pra você parar de encher meu saco, porque eu não tenho nada. Falei, tá bom. Aí fez os exames. No dia do nosso noivado, que foi um sábado,
A secretária do doutor ligou para ele lá na clínica, ele falou, mas tem que ser hoje? Minha consulta é segunda. Ela falou, de preferência agora. Ele falou, vixe, deu alguma coisa, né? Aí o doutor Marcelo Taira falou para ele, Igor, parece um aneurisma, falou, explicou, mas eu vou te encaminhar para um outro exame para ser mais preciso. Aí ele não falou para ninguém, chegou lá na loja branco, minha cunhada já perguntou o que era, aí ele falou para ela contou pro pai dele e morreu ali. Daí eu vi que ele estava estranho no noivado, eu falei, gente, será que esse homem tá nervoso por causa do nosso noivado? E até então você não sabia de nada. Não sabia, ele não falou pra ninguém. E passou a noite, depois do noivado, ele foi me contar. Nossa, ali o mundo desabou pra mim. Eu chorei. Aí foi 15 dias entre fazer os exames, fomos pra Curitiba num especialista. Aí ele falou, aneurisma. E como que foi naquele momento? O Igor já estava frequentando, indo na igreja? Ah, já. Já? Já. E como que foi vocês em relação a Deus ali naquele momento? Vocês chegaram a orar junto, conversar com o pastor? Oramos, sempre oramos juntos em relação a isso. Eu pedia muito para Deus, igual eu falei, e foi verdade que eu falei, Deus, eu nem casei ainda, o Senhor já quer me tirar esse homem? Cuida dele. E assim, mas foi muito rápido. Entre descobrir e fazer a cirurgia foram 15 dias. Nossa, foi então, muito rápido. rápido. Então foi tudo bem turbulento. A cirurgia era para durar 3 horas, durou 7 ali. Nossa, tava eu e minha sogra em Curitiba, a conversa com Deus, assim, era bem íntima mesmo, porque a gente a gente via na tela os nomes entrando bem depois dele, saía depois. Foi bem prova mesmo, né? Ali é confiar em Deus. É confiar em Deus. Que é só ele mesmo. Tanto que o doutor saiu, ele terminou a cirurgia, o doutor bateu aqui no meu ombro e falou assim, olha, agradeça a Deus que esse piá nasceu de novo, que tava uma película para romper. Nossa. Então foi assim no momento exato que foi preciso. Foi Deus guiando mesmo para que marcasse essa consulta. E o que aconteceu ali na hora que você marcou? Você sentiu alguma coisa de Deus que era para você marcar esse exame? Ou foi porque você tinha costume de Eu tenho costume. Eu falo que é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela negligência, né? Então, deu alguma coisa, vai, não custa ir, né? Vai no médico. Se não for nada, amém. Aí, eu sempre tive esse costume. E foi. Que legal. Eu falo que o Igor eu não posso procurar muito, que nesse da cabeça deu, daí pra ter filho deu também. Eu falei, Igor, não posso procurar muito em você que eu acho alguma coisa. Mas Deus sempre ali provendo. A questão, quando a gente começou a namorar, o Igor já começou a frequentar a igreja também. Nunca pedi a ele nada, nunca, né? Eu acho não, certeza, fruto de oração da minha mãe, que como ela conta desde a minha barriga, ela pedia que Deus preparasse um esposo, que servisse com a gente na igreja, né? Ela sempre vinha orando dessa forma. E o Igor bebia ainda, tudo. E eu nunca pedi para ele parar, mas sempre me incomodou, porque eu já não bebia mais. E ele bebendo. Até que chegou um dia que a gente saiu, eu falei, Igor, não beba quando você estiver comigo, porque me envergonha. É uma coisa minha. Sim. Assim, quem gosta, beba, né? Eu falei, mas ninguém vai falar assim, o Igor tá tomando uma cerveja e a Monique um suco. Eles vão olhar e vão falar assim, Monique acabou de sair da igreja, tá lá bebendo com o Igor, né? E isso me incomodava demais. Esse foi o único pedido que eu fiz para ele em relação à bebida. Aí passou um tempo, a gente queria comprar nossa casa. Ele veio falar para mim, vamos fazer um propósito com Deus para nossa casa? Falei, vamos. Eu bem quieta, eu já sabia o que eu ia fazer. Ele falou, então eu vou parar de beber até a gente comprar. Nossa, por dentro eu tava, meu Deus, né? Eu falei, então tá bom. Por fora eu nem me impressionei, né? Aí depois disso a gente comprou a casa e ele nunca mais voltou. E ele fala, não tenho vontade, assim, Deus preenche esse tipo de vazio, certeza, né, na nossa vida. Com certeza. E hoje, então, ele tá sem beber. Hoje você não tem vergonha? Não, hoje não, graças a Deus. Tá ouvindo, Igor? Foi um presente de Deus mesmo pra mim isso. Daí ele se batizou e eu nunca pedi nada. Eu acho que não é nada sob pressão, né, quando as coisas são com Deus. Então, ele tomou a decisão quando ele se sentiu preparado. Isso depois que a gente já faz uns
2, 3 anos. Foi no começo da pandemia, vai fazer 3 anos. Então, assim, sem forçar nada aqui externo, mas no joelho sempre, né? Sim, é onde a gente ganha as coisas. E quando a nossa vontade vem de acordo com a vontade de Deus, do Espírito Santo, dá certo. Com certeza. Você sentiu alguma referência, dizer assim, tem que cortar isso, Danilo. Tá. Você sentiu que após ele parar de beber, o relacionamento de vocês melhorou? Mudou alguma coisa? Eu senti, porque eu sentia uma barreira ali com a gente, porque não era algo que eu concordasse. Então, parece que melhorou a intimidade, a cumplicidade, sabe? Eu comecei a admirar mais ele, sempre admirei ele, mas eu comecei a ver ele assim de uma forma mais limpa, mais tranquila, sabe? Esse fato que eu falei que me envergonhava já não tinha mais, então eu comecei a olhar com mais amor mesmo. Que legal. Ele bebia e bebia muito e não era uma coisa que eu achava bonita, sabe? Então eu realmente comecei a admirar mais ainda ele. E é interessante esse ponto de você comentar que você nunca pressionou, né, ou ficou pedindo para ele parar de beber. Mas durante esse tempo que ele bebia, o tempo inteiro ele frequentava a igreja com você. Sim, ele ia. E eu acho que se eu tivesse pressionado, aí ele não pararia. Sim. Porque nós, como seres humanos, a gente quer ser muito independente, né? Então, se é sob pressão, a gente já dá uma travada. Eu vejo por mim, eu não gosto de ninguém falando você tem. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não gosto de ninguém ali martelando isso pra mim, né? Então, realmente a gente ganha as coisas na oração. Tem amigas minhas que falam, mas que acontece isso e incomodam, né? Às vezes o marido bebe alguma outra situação, eu falo, minha filha, não vá ficar goteirando na cabeça. Ora, é o Espírito Santo que convence, não é a gente, né? Então, é dessa forma. E é tão gostoso viver, né, com Deus, né? Nossa, não é que não vai ter problema, né? Mas a gente tem tanta certeza de que aquilo ali vai dar certo, que a gente sabe que aquilo ali vai... Ainda é um problema, mas vai se resolver, né? Porque a gente tem a certeza que Deus está ali por nós, para nós, né? E é muito, muito bom. Que legal. Monique, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que foi para você a separação dos seus pais? Eles separaram, eu tinha 8 meses, eu acho. Ah, então, você era bem novinha. Eu era bem novinha. Aí a minha mãe casou novamente, eu tinha 2 anos, que é o meu pai de criação. Aí ela foi casada até, eu acho que os meus 12 anos, e daí ela separou. Daí quando eu tinha 16 anos, minha mãe casou com o Satil. Então eu falo que eu tenho 3 pais, o meu pai de sangue, o meu pai de criação e o Satil. Que legal. E hoje a tua mãe frequenta a igreja, né? Frequenta, Frequenta a igreja. Minha mãe, Satil, todo mundo são bênção. Que legal, que legal. Que bom, então você não teve aí, de repente, uma consequência em relação à separação dos seus pais? Não, porque eu nem entendia, né? Na verdade, quando minha mãe separou do meu pai de criação, foi que eu já entendia mais, assim. Mas foi de uma forma tranquila. Algum tempo, eu e o meu pai de sangue mesmo, ficamos sem nos falar, mas por criancice minha, sabe? Daí eu tive meus irmãos e meu irmão mais velho, daí eu fiquei com ciúme, essas coisas assim. Mas, assim, foi de Deus também a questão da resolução disso, porque Deus tocou no meu coração para eu pedir perdão. Como diz a Bíblia, fala, a gente tem que honrar pai e mãe. Sim. E não, o pastor Torinho fala, não é honrar pai e mãe se você tiver bons pais, boas mães, você tem que honrar pai e mãe se tua mãe for boa, se tua mãe for ruim. Honra pai e mãe. E pronto, não é? Não é mas, né? Não tem um mas. Sim, sim. Então, eu levo esse princípio muito a sério também. Você tinha ciúmes dele? Do meu irmão? Eu lembro que a gente ia viajar final de ano, daí ele estava num espaço maior do carro. Daí eu falei, não, mas eu sou a filha do meu pai, né? Como que ele já chegou aqui tomando meu espaço?
Aí eu endoidei, criancice, era criança Sim, também. aham. Daí fiquei com ciúme lá, mas já tudo resolvido. A gente se dá super bem. Falo com ele todo dia praticamente. Que legal, que bacana. E como que você é na igreja hoje? Você é envolvido em algum cargo? Tem participação em algum setor dentro da igreja? Ó, eu já fiz parte do ministério das salas que curam, mas já não tem mais, não faz mais parte. Agora terminei o diaconato para. Que legal. Vou começar, ainda não Aham. comecei nesse ministério. O Igor também? Ah, o Igor ainda não, tô orando. Tô orando. Teve a construção do Templo Novo lá, o Igor ia ajudar sempre lá na construção, né? Vamos ver o que Deus vai preparar com o ministério para ele. Alguma coisa eu sei que tem. Que bacana. Então, o Gaelzinho tá para chegar. O Loguinho tá aí. E a vovó? Ficou contente, né? Nossa, gente, eu acho que minha mãe tá mais ansiosa que eu. Meu Deus, a minha mãe é todo dia, e perguntei, ela beija, e conversa com o Gael e fala. Nossa, ela é assim, eu sou filha única por parte de mãe, né? Então é o primeiro neto e só vão ser os que vierem de mim. Então ela fica maluca. Daí já se inscreveu em curso de não sei o que para fazer as coisinhas pro Gael e faz, nossa, apaixonada. Imagina, filha única, né? Meu pai também, meu pai de sangue, ele toda hora pergunta, e o Gael, o sonho dele, ele sempre falava, e meu neto, antes de eu engravidar, né? Ele não tem neto ainda. Não. É o primeiro. E sempre perguntando. O meu pai de criação, meu pai Flávio, ele, quando soube que era menino, já deu um carro, ele mexe com um carro antigo de coleção. Deu uma Paraty pro Gael, então já todo mundo me manda esse menino. Esse vai ser mimadinho, viu? Esse vai. Imagina o vô paterno ali também, o vô e a avó, seu Não. Renato, né? Não, eu falo, o meu pai que mexe com carro antigo deu um carro antigo, eu falo, agora o senhor que deu um carro zero, sogro. Eu falo pra ele, cada um na sua área, zero, né? Assim. Pra ele não vai faltar carro, hein? Não vai. Que gostoso, que bacana. E o que você vê pro futuro do Gael em relação a Deus? Eu sempre oro para que ele seja uma criança que venha, uma criança, um homem, impactar a geração dele mesmo, né? Para que Deus realmente use a vida dele de uma forma sendo luz no mundo e sal na terra mesmo, para que não passe despercebido, não no sentido de Gael, não enxerguem o Gael, mas enxerguem Deus na vida dele, né? Então eu não sei de que maneira Deus vai usar, mas que realmente ele venha mostrar o amor de Deus para os amiguinhos desde a escola. Oro pela família dele, para que ele seja um sacerdote do lar mesmo, que ele seja referência, sabe? Que ele seja estrutura para a família dele. Sempre oro dessa forma, para que Deus seja visto através da vida dele. Que legal. Isso é importante, né? Até você comentou da sua mãe que orava, né, por você. A gente sabe que, realmente, desde do momento que nasceu ou do momento que está no ventre, ali você tem que começar as orações, pedir para Deus, colocar na mão de Deus. Antes mesmo, né, de eu engravidar, eu já orava pela família. E assim a Bíblia diz, né, antes mesmo de nós sermos gerados até, Deus já sabia os propósitos para a nossa vida. Então, eu creio muito no que Deus tem para fazer na vida dele, dos próximos que virão, que eu quero mais também. Vamos ver o que Deus tem aí. Para quem não queria, Daí depois eu falei, depois que eu tiver o primeiro, eu também já quero ter tudo de uma vez. Vamos ver o que Deus prepara. Uma escadinha. Tem vontade de ter mais quanto? Eu quero 3. Eu sou filha única por parte de mãe e é muito triste, assim, ser filha única. Eu vejo todo mundo com o irmão e é tão gostoso. Sim. Tem uma cumplicidade, um companheirismo que eles podem se matar entre eles, mas ninguém briga com meu irmão. Isso é verdade. Então, como eu nunca tive, eu quero que meus filhos tenham essa parceria. Todo mundo que tem um filho só fala, tenha mais, pelo menos mais um, porque acredito eu que seja gostoso, né? Eu não sei. Eu tenho uma irmã e é muito bom. Eu tenho meus irmãos por parte de pai, mas mora no Mato Grosso, então... Quase não tem contato. É por zap, assim. E é muito tempo de diferença, então não é muito contato mesmo. Sim, Monique,
E qual que é a sua reação naqueles momentos difíceis da vida? De repente, no momento que você está aí um pouquinho mais triste, desanimado, ou de repente um objetivo que você tinha acabou não acontecendo. Como que normalmente você reage em relação a Deus? Olha, às vezes vem o desespero, o chão aberto nos nossos pés, né? Que a gente realmente vem às vezes um baque assim de descrença. Mas em nós mesmos, em mim mesmo, não em Deus. Eu falo, nossa, por que eu fiz dessa forma? Por que eu fiz isso? Mas daí eu paro para orar e Deus já me centraliza ali, assim. Não é por quê, é para quê, muitas coisas, né? Então, independente de tudo que aconteça, eu sempre corro para os pés de Deus mesmo. E não que aquilo seja... na hora, um conforto, alguma coisa que vá me nortear. Às vezes aquilo fica semanas martelando na minha cabeça, mas, como eu disse, tem coisas que não é porque, é para quê, né? Sim. Então, eu aprendi a aceitar a vontade de Deus em muitas coisas. E eu falo que eu tenho, exemplo, meu casamento. Tudo encaixou de uma forma tão certinha, sem eu forçar, igual eu falei, salão, data, tudo. Quando é de Deus é assim, encaixa de forma certinha, a gente não tem que estar ali forçando a acontecer. Então, se algo não aconteceu da forma que eu quero, talvez não naquele momento. Se eu não preciso ficar forçando, porque quando é de Deus acontece, né? Quando é de Deus é leve. Sim. Então, eu vejo dessa forma. Mas, quando algo me tira do meu centro, é oração. Coloco aquilo no joelho e oração. Você nunca chegou a culpar a Deus por algo que deu errado na sua vida? Já, muitas vezes. É mais fácil, né, a gente culpar Deus do que assumir os erros. Então, já culpei, sim. E a gente nunca para ver que é consequência de... escolhas nossas, né? Como ser humano, a gente sempre culpa os outros. É igual pedir perdão. Ai, Joel, eu te feri, mas porque você fez isso. Sim, então, assim, não é eu te feri porque eu fui errada. Você pode ter o teu motivo, mas eu também não tenho que justificar, né? E a gente quer justificar o nosso erro, algo que não deu certo na nossa vida, pondo a culpa em Deus. É mais fácil. Onde que você, como mulher, quando você resolveu ir para a igreja, né, parar de beber, consequentemente a parar de ir em alguns lugares específicos, né? Como que foi as suas amigas ou amigos em relação à sua atitude? Eu me afastei de muita gente por consequência disso, que são amigos de festa mesmo, né? Quem realmente... Teve um momento, alguns meses, que realmente me fechei. Foi todo mundo, eu não tinha mais ninguém. Eu acredito no trabalhar de Deus disso também, para mostrar, tá vendo que é eu e você? Eu acho que ele quis tanto mostrar ele como centro, que eu me afastei realmente de todo mundo. Então, que eu tinha antes. Só que quem realmente era minha amiga de verdade foi retomando ali nessa... E são amigas que eu tenho até hoje, mas eu acho que é preciso a gente se afastar por um período para se fortalecer, na verdade, Sim. né? A gente precisa estar ali firme na rocha mesmo para eu poder influenciar de uma forma positiva e não ser influenciável, né? Assim, então, quem realmente é de verdade permaneceu, né? Porque até nesse momento que você acaba se afastando, você acaba se aproximando de algumas pessoas da igreja também, né? Sim, aham. E ali fiz muitas amizades, porque apesar de ir muitos anos, eu não me envolvia, né? E ali eu fiz muitas amizades com quem já era de lá faz tempo e eu não me permitia esse envolvimento. E a sua mãe estava o tempo inteiro com você? Sim. Minha mãe já faz muitos anos, certo? Sua mãe parece que é mãe e amiga também. Ela é minha melhor amiga. Como eu sou filha única, sempre foi nós duas, né? Então ela é realmente um porto seguro ali pra mim. Sou apaixonada na minha fofinha. Chamo ela de fofinha. Ela foi a primeira a saber que estava grávida? Não. Na verdade, quem foi a primeira foi a Paula, minha amiga. Eu fiz... Foi muito engraçado. Minha menstruação atrasou. Aí eu falei... E nunca atrasa. Eu falei, não, amanhã vem.
E eu tinha uma dor assim no peito, daí eu falava, mas é porque vai vir minha menstruação. E não vinha esse amanhã, aí eu falei, vou fazer o remédio, o exame. Fiz o exame e não deu nada. Aí 2 dias depois falei, não, gente, vou fazer de novo. Fiz o exame, comprei um bem baratinho, daí fiz o exame, deu lá um pauzinho, falei, tudo bem, fui me ajeitar aqui. Quando eu olho, 2 pauzinhos. Era o que eu tava esperando, mas me deu um desespero na hora. Tava em casa. Sozinha? Não, o Igor tava lá porque ele tava com suspeita de Covid. Aí ele tava dormindo no sofá, queimando em febre. Peguei o exame, fui na casa da Paula. Falei, amiga, olha isso aqui. Isso, a Paula é super emotiva. Ela já começou a chorar. Amiga, você tá grávida, você tá grávida. Eu falei assim, não, esse exame é muito barato, vou fazer outro. Fui na farmácia fazer outro exame, comprei um mais carinho, deu lá 2 pauzinhos. Eu falei, não é esse. Ainda tive que comprar aquele que dá as semanas e tudo fiz, pois deu também. Aí fui, comprei a roupinha, levei pro Igor o exame, assim, grandinho. E ele lá, queimando em febre em casa. E deitado no sofá, pus uma caixinha, tudo. Dei pra ele com uma cartinha, uma roupinha. Ele abriu aquilo, ele achou que era um termômetro de febre. Quase que ele pôs assim. Ele não sabia o que estava acontecendo, né? Aí quando ele foi entender, que ele viu a cartinha e a roupinha, que ele... Nossa, daí foi muito emocionante. Mas a primeira a saber foi a Paula e a Camila, porque eu pego os cachorrinhos da rua e a Camila fomos, bem no dia que eu descobri, pegar um cachorrinho que a gente levou pra adoção, né? Daí eu falei, miga, eu não devia te contar, que eu devia contar primeiro pro Igor, mas eu vou te contar. Contei pra ela, daí eu contei pro Igor. Mas como que se segura, né? É difícil, não tem como. Tudo ali foi muito rápido. E eu lembro que era um sábado, o comércio ficava aberto só até meio-dia. Eu tinha que ser muito rápido pra eu comprar roupinha pra dar pro Igor. Foi muito legal. E aí que você foi contar pra tua mãe? Daí eu e o Igor fomos e contamos pra minha mãe. E depois fomos na minha cunhada, na minha sogra, e daí já espalhou uma notícia. Tudo no mesmo dia. Claro, como que aguenta esperar? Imagina, eu fico imaginando assim, vocês estão começando uma preparação para tentar fazer a fertilização. E aí, de repente... Foi muito Deus. Assim, eu vejo muito milagre de Deus pela boca do médico mesmo, né? Como ele falou, só um milagre. Então, eu acho que Deus até permitiu ter ido no médico, ele falado isso para chacoalhar a gente, falando, tá vendo como sou eu? Como sempre sou eu? Não adianta a gente desesperar, né? É ele na nossa vida mesmo. E eu acredito assim, que tinha que acontecer desse jeito, porque se de repente vocês não vão, né, no médico, aconteceu, né? Aconteceu. A gente precisou ouvir que ele repetiu 2, 3 vezes os exames, realmente deram muito baixos, assim, realmente para mostrar que é Deus. Eu lembro que eu mostrei o exame para minha mãe, e a minha mãe falou assim, filha, tem 2 milhões, não sei, nem lembro, mas Deus só precisa de 1. Então, se for 1, aquele que Deus tem, vai dar certo, ela falou. E eu me agarrei nisso, falei, realmente, Deus precisa de 1 espermatozoide bom, ele tem 2 milhões, então já é um número bom, né? E as coisas de Deus é assim, né? A gente, humanamente falando, é impossível. É impossível, E de repente vem... Deus é especialista em surpreender a gente, né? Eu acho que são nesses momentos que a nossa fé é fortalecida mesmo. Às vezes a gente está ali meio esmurecido, acontece alguma coisa dessa, a gente fala, nossa, esse Deus que eu sirvo é muito maravilhoso mesmo. Isso que a gente fala, né? O que está dentro do nosso alcance a gente tem que fazer, né? Porque Deus faz o que está fora. A gente faz a nossa parte, alcance. Exatamente. Eu falo que a gente põe a nossa mão assim. E a gente fala, Deus, faz. Ele fala, gente, mas tira então tua mão, deixa eu pôr a minha agora, né? Às vezes a gente está querendo dar o nosso jeitinho, a gente sempre quer, né? Ter a nossa forma de resolver. Mas quando a gente descansa no Senhor, tira a nossa mão e confia, aí Ele consegue agir. Que legal. Ô, Monique, e você já, das suas amigas, ou amigo também, você já levou alguém para a igreja? Já. Já. A Paula, né? Mas ela vai na sua, não na minha. Mas ela já... Na verdade, eu sempre fui muito... Ela fala que eu sou muito grossa, mas não questão... Ela é muito sentimental, a gente é assim, o oposto. Aí ela fala, amiga, pois tanto reparo em você que minha filha nasceu igual a você. Que não gosta de beijo, não gosta de melação. Mas a Paula, ela
era de uma outra religião, ela era católica, e eu tinha intimidade, eu confrontava, eu falava, mas você não está vendo que na Bíblia fala isso, isso, isso? E a gente já chegou a brigar por isso e tudo. E o Espírito Santo trabalhou, né? Convenceu ela e mostrou. E daí ela me perguntava muita coisa, assim. Falava, vamos ver na Bíblia. Eu sempre gostei de mostrar tudo na Bíblia, porque, para mim, se está ali, não é inquestionável. A Bíblia foi feita para obedecer, né? Não para a gente achar. Muita gente fala, eu acho. Para mim, não. Se está aqui, é isso, pronto, acabou. E a gente foi... Eu fico muito feliz, né? Porque ela foi conhecendo a Cristo de uma forma diferente através disso, né? Mas eu falo que a maior... Às vezes a gente influencia as pessoas que a gente nem sabe pela atitude mesmo, né? Então, a gente tem que ser igreja, né? É aí que é o diferencial mesmo. Que legal. E hoje você fala muito de Cristo, onde você vai? A gente não tem muito assunto, né? A gente fala do que tá acontecendo na nossa vida. Então, esse eu falo, não é muito assunto, mas é o melhor assunto. Então, não tem como fugir disso, né? É filho, que agora minhas amigas... Tem amiga que tudo grávida junto, então... Onde eu vou é filho e Cristo. É o que a gente... Casamento, filho, casa. Deus. Casa, bagunça de casa e essas coisas, né? E Deus, não tem como fugir, né? É uma coisa que tá na gente. Não tem como eu sair disso. Daqui a pouco o assunto vai ser: não aguento mais comprar fralda, não durmo a noite direito. É bem assim. Que legal mesmo. Monique, nossa, muito obrigado por ter aceitado aí esse bate-papo. Muito bacana conhecer um pouco mais aí a sua história, né? Saber que hoje você aí é uma mulher de Deus, o Igor, né? Um homem de Deus. E como é gostoso, né? A gente poder viver, né? Sentir o Espírito Santo, né? Sentir os cuidados de Deus aí, né? Para a nossa vida. É muito bom, né? É muito bom. Bom. Eu que agradeço. Realmente, quando Deus trabalha na nossa vida, isso floresce, né? A gente não precisa nem ficar falando muito. Eu falo, o pastor Toninho fala, o brilho que a gente tem nos olhos mostra que tem algo diferente. Quanto mais pessoas puderem sentir isso, eu acho que é a nossa missão aqui na Terra mesmo, né? Poder espalhar o Evangelho, falar de Cristo. Às vezes uma coisinha que a gente fala assim já faz sentido para alguém e é isso que realmente importa. E é engraçado a gente, assim, como cristão, né? Às vezes as pessoas olham para nós e acham que ou a gente se acha perfeito ou que é perfeito. E não é isso, né? Não, é totalmente o oposto, né? A gente... é realmente muito imperfeito, muito imperfeito. Mas buscar a semelhança de Cristo a gente nunca vai encontrar, mas a gente tem que se aproximar ali o máximo que a gente conseguir. E a gente tem muita falha, a gente vai errar todo dia. Só a gente acordou, respirou, a gente já está... o próximo passo ali já é algum erro, algum pecado, nem que seja um pensamento, né? Não é porque a gente está em Deus que a gente nunca vai errar. E é aí que a gente não pode se culpar ou retroceder, né? Porque sempre vai ter isso. Mas o que fortalece é saber que Cristo está ali do nosso lado. Vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. Igual um pai, né? Eu ainda não sou mãe de filho fora da barriga, mas você como pai, ela vai fazer alguma coisinha errada, você... Não é bem assim, mas vamos lá. Você não vai deixar de amar, de cuidar por algum erro, né? E assim Deus é com a gente. E é uma busca diária, né? É uma busca diária. É dificuldade. As pessoas acham que daí não vai ter dificuldade depois que a gente vai para Cristo, mas aí que começam mesmo as dificuldades, né? Só que a diferença é que Cristo está ali com a gente, fortalecendo, amparando. Isso que muda tudo. Eu acho engraçado, assim, às vezes na correria você acaba passando 1-2 dias ali sem orar, né, sem buscar um pouquinho. Parece que as coisas já começam a dar errado, né? Já é falta de alimento. A gente tem que comer todo dia, né? Então, a gente ficou um dia ali sem comer, a gente já vai dando uma enfraquecida, as coisas já não vão muito certo.
tem que voltar pro prumo mesmo. E por isso a importância do casal, né? É. Porque a gente vê que um puxa o outro, né? Quando um cai, o outro levanta, né? Melhor ser 2 do que 1 mesmo. Às vezes você pega um momento e vamos pra igreja, hoje eu não quero ir. Aí o outro, vamos sim, Mas sim, vamos, né? Então é sempre um puxando, um enfraquece, o outro puxa, o outro enfraquece. É bem isso. E é engraçado essa questão, né? Porque é bem assim, às vezes um não quer naquela semana, o outro não quer na outra, mas quando um não quer, o outro tá lá. Vamos fazer, vai acontecer, vai dar certo. Você tem costume de ler junto com o Igor, de fazer um devocional? Não, eu tenho costume de fazer. O Igor, ele é muito reservado em tudo. Então, eu falo, Igor, vamos orar? Aí ele falou, então você ora. Eu falo, amanhã é você então. Daí chega amanhã, então você ora. Ele ora no secreto dele. Entendi. Mas é legal isso, né? Uma hora se solta, né? Não, é uma hora bem se assim. solta. Eu acho muito bacana. Você uma vez me passou até um livro, comentou que vocês fazem isso. E eu tentei aplicar já lá em casa, mas não é no meu tempo, né? Então, quando ele se sentir à vontade, ele vem. Mas eu acho que agora, com a chegada do Gael, eu acho muito importante a gente orar em família, né? Sim. Para ele ter esse hábito, ele vê que ele tem pais que oram, né? Isso faz total diferença. Ele vai ter de onde puxar esse... É um hábito mesmo, porque oração a gente começa... É hábito, né? O pastor fala, mas como que eu vou começar a orar? Orando. Então, ninguém... não dá vontade, muitas vezes, né? A gente fala, tô cansado, vou ver TV, vou sentar no sofá. Mas se a gente não tirar um tempo para oração, passa o dia inteiro e a gente não orou. Não orou. E eu acho que a questão da criança, do Gael ver, eu e o Igor orando, a gente orar juntos, vai fazer muita diferença na vida dele. Que legal. Que bom. E continue assim. Amém. Isso é importante aí pra família, né? Pro Gael. Eu falo pelos meus próprios pais, né? Eu lembro que eu chegava quando eu estava distante da igreja, chegava de festa, e quantas vezes eu olhar minha mãe de joelho e orando, né? Eu também. E quantas coisas que de repente não aconteceu comigo, porque minha mãe estava ali orando, pedindo proteção. Mãe de joelho, filho em pé, né? É isso mesmo, mãe de joelho, filho em pé. Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Os pais são uma autoridade muito grande na terra, né? Sobre os filhos. Então, realmente, é uma cobertura de oração. É muito importante interceder pela vida deles, né? Orar. Com certeza. Monique, estamos finalizando, né? O bate-papo aí muito bacana, muito legal mesmo, conhecer um pouquinho mais da sua história. Que bom. Né? A tua, do Igor, agora do Gael, a história dele vai começar ainda, né? Mas é muito bacana saber que vocês estão firme e forte na igreja, né? Buscando cada vez mais a Deus, que vocês continuem assim. Amém. Né? Que vocês possam ser exemplos de casal aí para muita gente. É o que você comentou, às vezes a gente não está vendo, mas muitas pessoas estão se espelhando, estão observando, e essas atitudes ajudam bastante e muitas pessoas, né? E que vocês continuem no caminho. Amém. E que o Gael venha ser um homem abençoado por Deus, que ele possa levar a mensagem de Deus, né? A gente não sabe se ele vai ser um músico, se vai ser um pregador, ou se simplesmente ele vai ser um empresário, né? Às vezes a gente acha que evangelizar uma pessoa é apenas se eu ser um músico, se eu ser um pregador. Não, né? O pastor comenta uma história, eu não vou saber nomes, mas de uma pessoa que, chegou, estava comentando, eu só ganhei uma pessoa para Jesus, não sei o quê, mas quem que você ganhou? Benihim. Então, assim, às vezes você ganha uma pessoa que faz total diferença. Então, às vezes a gente quer falar, e eu preciso, mas não é a gente. O Espírito Santo vai guiando. O nosso papel é falar, abrir a boca e falar, mostrar, testemunhar o que Deus faz, né? Como que vai acontecer tudo, Deus vai agindo. Então, temos que fazer a nossa parte. E é a nossa atitude, né? É o que a gente comentou. A gente usar o teu marido mesmo aqui, vende carro. A gente sabe que no meio de vendedores de veículos existe muita mentira, enganação.
E é nesse momento que ele pode realmente ali demonstrar quem ele serve, né? A diferença, né? Com a verdade, Sim. né? Demonstrando para a pessoa o que realmente é. Exatamente. Na hora de um socorro, ou de repente de um defeito, que isso pode acontecer, está sujeito em qualquer lugar. Não, estou aqui. E eles são muito transparentes, ele e o pai dele, né? Muito íntegros, muito corretos no que fazem. E eu vejo Deus trabalhando nisso também, né? Que legal. Ali na KR, uma vez veio um pastor de fora e falou que pro Igor, perguntou quem trabalhava com carro. Ele falou assim que pessoas iriam vir de fora para fechar negócio com eles. Aí no outro mês, um homem veio do Rio Grande do Sul, pegou o avião dele, particular, parou aqui em Camorão, comprou o carro que tinha na cidade dele. Ele falou assim, eu vim aqui pelo atendimento, pelo como vocês me tratam, porque eu senti verdade em vocês. Comprou o carro, o filho dele foi dirigindo, ele pegou o avião dele e voltou para o Rio Grande do Sul de novo. Então, Deus vai fazendo essas coisas que a gente fala, gente, quanto custa para ele vir de lá com o avião para pegar o carro que tinha na cidade dele? Sim. Então, Deus honrando mesmo a honestidade do Igor, do pai dele, né? A forma deles trabalharem, igual você falou, no meio de onde tem tanta gente errada muitas vezes, Sim, né? Então, que legal, Deus faz. Que legal. Que bacana, que bom, né, ver o sorriso dela, né? Isso significa que tá cheio de Espírito Santo. Continue assim. Monique, obrigado novamente, viu? Eu que agradeço. Né? Pedir pro pessoal aí, quem puder compartilhar o vídeo, curtir, né? Seguir a gente aí, seguir a nossa página aí no Instagram, no YouTube. Isso aí ajuda bastante a gente também a levar um pouco da história da Monique. E com certeza muitas pessoas acabam se identificando com a sua história, né? Esse é o intuito, né? Esse é, na verdade, Impactar. a nossa intenção aqui é realmente levar o que Cristo faz na vida, né, das pessoas. E a gente, como um cristão do mundo real, né, não é tudo mil maravilha, né, temos nossas dificuldades, temos nossas barreiras. Tem os perrengues, né? E muito, né? Mas viver com Cristo vale muito a pena. É o diferencial, né? Não só viver, como morrer com Ele, né? Exatamente. Que o nosso objetivo ali, o nosso foco. É verdade. Então, temos que exercer com bastante qualidade e excelência o nosso papel como cristão, né? Exatamente, é bem isso. Monique, obrigado, viu? Deus te abençoe. Eu que agradeço, Joel. Obrigadão. Pessoal, abraço, tchau, tchau.